Shabbat Shalom a todos. Nós estamos aí em mais um Shabbat abençoado. E este Shabbat com a Parashá Hazino. O tema que nós escolhemos, um povo louco e ignorante. A Parashá Hazino, ela se encontra no livro de Devarim, capítulo 32, a partir do primeiro verso ao verso 52. A sua Haftará, ela se encontra em 2 Samuel, capítulo 22, do verso 1 ao 51. E na Brit Hadashah, nós temos Romanos, capítulo 10, verso 14, a Romanos, capítulo 11, verso 12. Hazino, nós temos entendimento aí de sua tradução, com o significado de ouça. Quero convidar a todos, por favor, para ler comigo Deuteronômio, capítulo 32, a partir do verso 1. E diz assim: ouçam, ó céus, quando falo. Escute, terra, as palavras da minha boca. Que meu ensino caia como a chuva, que meu discurso se condense como o orvalho. Como a chuva ligeira sobre as folhas da relva, ou como aguaceiros sobre as plantas em crescimento. Pois eu proclamarei o nome de Adonai. Venham, declarem a grandeza de nosso Deus. A rocha, sua obra é perfeita, pois todos os meus caminhos são justos. O Deus digno de confiança, que não erra, ele é justo e reto. Ele não é corrupto. O defeito está em seus filhos. Uma geração desleal e pervertida. Vocês, membros de um povo tolo, tão carente de sabedoria, é desse modo que compensam Adonai? Ele é seu pai, que os criou para ser dele. Foi ele quem os formou e preparou. Lembrem-se de como foram os dias antigos. Pensem sobre os anos de todas as eras. Pergunte a seu pai. Ele dirá a vocês. E também o farão seus líderes. Eles darão a vocês as informações. Somente até aqui. Nós observamos, logo de início, nós observamos a beleza e essa narrativa feita pelo Dr. David Stern, o seu capricho, o seu zelo e os detalhes de como estão, os versos nessa versão. Bendito seja o Eterno, por todos os escritos aí do Dr. David Stern. A forma como está essa narrativa, se vocês continuarem lendo, Deuteronômio, Devarim 32, vocês vão observar como que ele traz a poesia judaica, o estilo de poesia judaico, o tipo de musicalidade dentro, dos vernáculos da Torá. Vocês vão observar como que Moshe agora, através dessa sua última canção, ele expressa de uma maneira muito profunda e também objetiva e, por que não dizer, direta, mas sempre pautado num poema. E aí nós vemos, que o profeta, cheio do Espírito de Deus, o profeta revestido do Ruach HaKodesh, o quão poderoso é uma pessoa revestida de poder e também revestida de autoridade. E aí nós entendemos por que poeta
e profeta tem no seu início, né, na sua primazia, na sua essência, por que que o poeta e o profeta, né, se tratando de revelações de Deus, se tratando de enxergar o futuro, né, e colocar na ponta da pena, né, para descrever ali textos, poemas e músicas, nós entendemos que ambos têm o mesmo tipo de revelação. Então, nós vemos aí o poeta Moshe Rabbeinu, nós vemos aí o profeta Moshe Rabbeinu, e é aquilo que nós já aprendemos nessa casa, e até mesmo com o nosso pastor Gerson Barros, e o mestre dele, Josué Paulo de Lima, aonde ensinou o seguinte: o poeta tem a revelação do Espírito de Deus, de tal maneira que ele começa a compor coisas grandiosas. E se nós não entendermos, no mínimo, do português, da literatura clássica, fica difícil de nós compreendermos um poeta. Estou falando de poeta de verdade, né? Estou falando de escritores de verdade, de pessoas, de compositores que têm o dom de Deus, e esse dom de Deus que está sobre o compositor, que está sobre o poeta, é o mesmo dom que está sobre, né, ou acima dos profetas. É como se nós pudéssemos comparar, sim, comparar Zezé de Camargo, né, que é escritor, que é compositor, para quem já ouviu alguma música dele aí, né, e colocarmos aí Moshe Rabbeinu no mesmo pedestal de revelação, de entendimento em cima da poesia, né, e em cima ali da revelação, né, porque quem revela é o Espírito do Eterno. É como se nós colocássemos Ivete Sangalo e o profeta Isaías, no mesmo pedestal de revelação. Sim, o mesmo pedestal de revelação. Mas o que difere um do outro é como ele usa essa revelação. Alguns vão compor músicas, poemas, vão criar teatros, novela. Eu estou dizendo que todas as pessoas são capacitadas acima de qualquer outro ser humano normal. Nós observamos aí as pessoas que estão na comunidade que são relacionadas à música. Por exemplo, eu vou citar dois: o Igor e a Anaceli, em entendimento, em tudo que vocês imaginarem, com relação à formação dos demais irmãos que eu conheço aqui. Todos dois estão acima de nós em grau de revelação, em grau de conhecimento, e todos os dois utilizam todos os 5 sentidos por causa da música. Eu, mas a minha professora que eu vejo aqui, nós usamos uma parte só da nossa faculdade mental, dentro da área na qual nós formamos, educação física. O meu pastor que eu estou vendo ali já é dos números, é de uma outra área ali, contábil, é de uma área administrativa, então ele utiliza também somente uma parte. Eu estou diante aqui do André, essas questões de fazer, de organizar, de resolver, a parte na qual ele administra, ele também trabalha somente um lado só, mas o nosso, né, representante de música, que é a Anaceli e o Igor, são completos. Completos por causa da musicalidade. Só que todo ser humano, ele foi feito e foi criado a partir de uma voz que cantou. Nós somos chamados à existência, o universo todo, vamos colocar assim, ele é musical. Musical. Existe uma sincronia perfeita. E não é à toa que existem, né, 7 notas aí. Melhor do que a Anaceli e o Igor, seriam eles que deveriam estar pregando essa paraxá para trazer para nós, que não temos esse entendimento, né, de musicalidade, essas sensações nas quais eles têm. Está aí um convite para que no próximo ano, quem sabe, né, eles tragam para nós aí as revelações dentro da musicalidade. O que nos falta, né, está neles. Esse conhecimento que nos falta estão neles. E como nós somos um corpo só, é necessário que eles nos ensinem sobre a musicalidade, sobre os versos, sobre os poemas. Tudo isso para a honra e para a glória do Senhor. Então, Moshe, ele começa falando e comparando o eterno André, com uma rocha. E quando ele compara o eterno a uma rocha,
Ele lembra o que é que ele fez, André. O que é que ele fez com a rocha. O André está me falando aqui que esqueceu o cajado na rocha. E por causa desse gesto, ao invés dele conversar com a rocha, né? Ele dá nela uma bate, né? Com força na rocha, fere a rocha em algumas traduções, né? Ele deixa de entrar agora, ele é impedido de entrar na terra por causa que ele não glorificou o nome do Eterno. Só que essa música, Moshe aqui não está cantando ela com esse receio. Ah, eu não vou mais entrar, Sandra. Ah, pastor Gerson, eu não vou mais entrar. Então, na minha última música, nas minhas últimas palavras, eu vou chora cachorona agora, porque eu não entrei, e eu errei, e eu falhei. Não. Ele fala que o eterno é essa rocha. Ele entende a gravidade daquilo que ele fez. De tal maneira que, quando ele cita essa rocha, vem à tona na hora o que foi feito. E um pouco mais à frente, na mesma música, né, no mesmo cântico, Razino, ele compara o Eterno também a uma águia. Duas figuras que ele utiliza nesse cântico, né? Duas questões poéticas, né? Poesia hebraica aí, né? E a águia nós entendemos, né? Pelo menos o básico ali, que ele vê tudo do alto, que nenhuma tempestade impede o voo, que ele tem a percepção de qualquer movimento aqui na face da terra, e que nada está escondido aos olhos do Eterno, e que ele é gracioso e veloz. Ele é a rocha da nossa salvação, e ao mesmo tempo ele é essa águia veloz, rápida, que vê tudo do alto, e que contempla cada movimento nosso aqui na face da terra. E a forma como ele vai escrevendo, ele faz toda uma narrativa novamente dos erros, dos livramentos, dos erros e dos milagres. Ele contempla tudo de uma forma poética. E o porquê disso? São as últimas palavras. Mas antes, né, nós que estudamos a última porção, nós vimos a sua última admoestação e também a implicação dos seus últimos mandamentos. Não dava para Moshe, Rabbeinu, fazer cantar e ao mesmo tempo explicar as normas e aplicar as normas e aplicar um ensinamento também dos seus últimos mandamentos. Então ele faz tudo de uma forma muito ordenada. É claro que quando ele entra nessa situação de abençoar cantando, de ensinar cantando, nesse patamar aqui do verso capítulo 22 para frente, o grau de revelação e também de conexão entre Moshe Rabbeinu e o Eterno é complexo e sublime. E logo após essa Parashá Razino, que é uma das mais curtas, né, nós entramos em Visot Habrahá. Ela fala, né, das bênçãos para as 12 tribos. É interessante que Razino, ele entra em Devekut, ele entra em uma proximidade tamanha com o Eterno, é como se ele começasse a fundir com o Eterno agora. E o próprio Eterno começa a usar a boca dele para falar com o povo, e uma música que os céus e a terra são testemunhas desta música. E é tão interessante a forma como Moshe começa falando nessa paraxá, né, desde a última e nessa, que ele pede a terra, céus, principalmente os firmamentos, no plural, para ficarem em silêncio e não mover-se. Em uma outra oportunidade anterior, nós falamos que o nosso corpo, por exemplo, o corpo do André, o pâncreas do André, nesse exato momento, o pâncreas dele está me olhando aqui, contemplando o que eu estou falando. E o fígado dele também. Todo o movimento que é feito pelo pâncreas do André e o fígado dele, todo o movimento
foi tudo contabilizado pelo Eterno antes dele nascer. Cada movimento, cada vibração. Hoje, se o André amanheceu vivo, graças ao Eterno, e Baruch Hashem por isso, porque se o fígado dele e o pâncreas parar com esses movimentos, o André falece. Se o pâncreas dele falecer, vai levando à morte também os outros órgãos. Se o fígado dele falecer, vai levar à falência todo o corpo. Por que eu não mencionei o coração, que todo mundo sabe que já ventrícula mesmo, né? Que já tem toda uma eletricidade? Por que eu não citei o cérebro dele, que também tem ali movimentos de eletricidade? E por que não falar de uma guerra química que acontece ali? Por que não dizer que o André ele é movido por um plasma, que agora que a física está entendendo desse plasma? Por que não dizer que o corpo do André, é claro que não haverá um crematório, mas se quando o André morresse, nós queimássemos ele, perceberíamos que as cinzas do corpo do André, o pó que ele é idêntico à formação das estrelas. É uma coisa simples e complexa, é uma coisa que eu sempre repito aqui, o que tem lá nos universos, por que não dizer multiversos? Sim, multi. Não é uma coisa agora dos desenhos dos heróis. Neste Shabat Teshuvah, de arrependimento, de retorno, neste Shabat, é feita uma oração dentro do mundo judaico, dentro de alguns grupos. O que eu queria trazer desse Deus do multiverso? Os rabinos e vários grupos fazem uma oração agora perante águas correntes, falando que Deus esqueça os seus pecados, perdoe os seus pecados, e eles lançam um pedaço de pão seco dentro da água, representando que os meus pecados sejam, apagados, porque o pão vai ser dissolvido na água, e o pão também, o André falou que o pão vai descer para a profundidade do abismo da água, a nota 10 do André, representando o profeta, onde o profeta fala: ó Senhor, não se lembre mais dos meus pecados, dos meus erros, que isso seja apagado no lago do esquecimento. Por quê? Porque nós estamos entre os 10 dias temíveis e eles clamam para que Deus não se lembre dos seus muitos pecados. Só que quando eles fazem isso, é como se eles estivessem se auto-justificando. Para nós, que temos entendimento messiânico, que entendemos o Mashiach, Yeshua HaMashiach, nós sabemos que nós não conseguimos, nós mesmos nos auto-justificar. Nós carecemos das misericórdias e da graça que há em Yeshua HaMashiach, principalmente por aquilo que ele fez, principalmente pelos seus méritos. Aí sim nós somos justificados. E somente dessa forma nós podemos apresentar diante do Eterno, sem mancha, sem pecado, por causa daquilo na qual ele fez. Uma outra situação que eu quero ressaltar aqui, que o Eterno, ele é a rocha da nossa salvação. E Yeshua é a rocha da nossa salvação. E essa rocha foi rejeitada pelos construtores. E quando fala que essa rocha foi rejeitada, ora ela aponta para Yeshua, é óbvio, mas quando se fala de rocha, é como se fosse aquela comparação e aquele ensinamento que nós já tivemos também com o nosso pastor Gerson Barros, concernente qual é o motivo que o shofar não pode ser de boi. Nós já estudamos isso, porque eles apontariam, iria ser arremetidos, para o pecado do bezerro de ouro. Por isso eles não usam o chifre de boi. Ponto. Então eles usam o chifre de carneiro, por quê? Eles querem pedir a Deus perdão, misericórdia, perdão dos pecados. E eles querem que o nome esteja escrito no livro da vida.
Eles não querem tocar um chifre de boi para Deus olhar para eles e falar: ah, sim, eu me lembro de um dos piores pecados do povo. A época na qual vocês me deram as nucas, né, novamente, e se deitaram com os outros deuses, provocando o Senhor ao ciúme. Da mesma forma, quando é dito rocha, aquilo na qual acontece nessa paraxá, nessa porção, todo judeu estudante de escrituras, cada palavra que vocês falam, cada palavra da Torá, cada palavra dos profetas, elas têm vários viés, mas todas elas apontam para algo. E eles sempre colocam: olha, aquilo que nós erramos e falhamos, aquilo também nos trará salvação. Um exemplo clássico que a Sandra citou aqui agora é a serpente chamada Neustan. Não é necessário explicar aqui, né, meus irmãos? Que cobra, né, o que sai ali do orifício que há no dente das cobras, das serpentes, das víboras, né, que é um veneno, e aquilo ali é letal. Aquele veneno é letal. Mas, com o próprio veneno da cobra, foi criado, né, quando é colocado, quando um cavalo, né, ele é ofendido, como nós falamos aqui, André, na Barroca, em Cachoeiro do Mato, e lá em Paracatu, eu e o André, nós temos que falar assim: foi ofendido de cobra, de aranha, né, picado, teve uma picadura, né, o povo fala aí. Só que aquilo que mata, né, aquilo que mata, o homem, né, através do entendimento ali, viu que em cima do veneno ali, e com as reações químicas e biológicas, né, principalmente do sangue ali, o nosso corpo cria anticorpos, mas aí foi utilizado um cavalo, né, porque é mais rápido, mais forte. E aí todo mundo tem um soro contra a picada da cobra. E aí André falou que não adianta a pessoa chupar o lugar, porque se ela tiver uma ferida na boca, ela vai morrer. Muito bem, André, ponto para você. André falou também para não jogar cebolinha picada em cima da picada onde foi, né, ofendido por uma serpente, porque não adianta temperar o lugar, não vai resolver, tem que ter um antídoto. Eu estou fazendo essa brincadeira para vocês entenderem que o Eterno faz conosco a mesma coisa. Quem é que nos salva? Nos limpa e nos purifica. A rocha. A rocha. Aquilo que eles rejeitaram. Sim, aquilo que eles rejeitaram é que traz a salvação para eles. A guerra que está acontecendo lá agora, nesse exato momento. Pois bem, se não for a rocha, não adianta as armas, não adianta esse escudo que lá tem, não adianta o apoio dos Estados Unidos, não adianta a União Europeia. Na última reunião da ONU agora, recentemente, o André falou que tem menos de uma semana, essa União Europeia disse que eles apoiam Israel. É ótimo. É ótimo isso, tá? Agora eles perceberam que tem que apoiar Israel. Pois bem, mas nós sabemos que aquilo que eles rejeitaram é este, na qual eles rejeitaram, que é o grande general, que é a grande rocha, que é a grande salvação para eles, mesmo eles estando ainda surdos e cegos. André que falou, viu, gente? Israel ainda se encontra surdo e cego, mas graças à graça e à misericórdia de Yeshua, né? Do Eterno, mas através de Yeshua, eles estão sendo protegidos lá agora. Os mísseis dos inimigos são guiados até o mar. Os mísseis dos inimigos caem em um lugar que é deserto, enquanto o de Israel vai lá e pega o líder certinho do Hezbollah. Certinho. Não é inteligência humana, não é um treinamento militar, não é porque é o melhor exército do mundo. Esse exército chamado de melhor do mundo não é somente porque eles guerreiam, não é porque eles já leram o livro de Sun Tzu sobre a arte da guerra, não. É porque o Eterno tem os poupado e os guardado, mesmo sendo eles falhos, pecadores. E nós sabemos o número de lésbicas que nós temos no exército de Israel. Nós sabemos a profanação que é o exército de Israel. Eles não são um bom exemplo, igual nós gostamos de postar fotos e mais fotos. Não, eles não são esse bom exemplo de condutores de Torá. É um grupo pequeno, Sandra, que guarda a Torá. Sandra Corvozinho, é um grupo pequeno, que recita as brahot antes da guerra.
a maioria confia na sua própria força e no seu próprio intelecto. Pastor, o que isso tem a ver com essa porção? Tudo. Basta vocês terem estudado a Haftará dessa porção para você entender o que eu estou falando. Basta você ver como que a música começa. A música começa de um jeito e termina de outro. Olha, o tema, né, dessa paraxá, vocês perceberam lá que eu coloquei um tema forte, né? Pelo menos um deve ter lido aí, eu acho. Um povo louco e ignorante. Mas por que desse título? De um povo louco e ignorante? Porque isso está na música, cantada por Moshe Rabbeinu. E isso também está na Haftará. E isso também está nos escritos de Shaul, de Paulo, em Romanos. Quando você estuda Romanos lá, do capítulo 10 a 14, e o capítulo 11 e 12, você vai observar que o assunto nos três é a mesma coisa. Um povo débil, um povo louco que desobedece tendo conhecimento de causa. Um povo ignorante, sim, se fizeram ignorante porque desprezaram os estudo e prática da Torá. Mas quando Moshe cantou isso, nós sabíamos que só faltava Moshe Rabbeinu para cair morto. Só faltava ele. Porque a geração antiga, a Anitta falou que a geração antiga já tinham todos falecido. E a Anitta ganhou um 10 por isso. E que quando Moshe está cantando essa música, a Sandra disse que é uma geração nova. Só que foi dito aqui que, ao entrar na terra, não se prostituam com os ídolos. Não fiquem olhando para os ídolos, não. Destruam os altares, destruam os ídolos. Outra coisa que foi dita, não copiem a cultura destes povos. Não imitem a cultura destes povos. Hoje, se eu pudesse falar, eu vejo messiânico com risquinho no cabelo de facções relacionado aí à droga. Aí eu não entendo o meu irmão, aí eu não entendo a minha irmã, estudando Torá comigo, né? 54 porções, e o filho, a filha, o marido, com risquinho de facção, não condiz com Torá. Nós estamos vendo uma geração assimilada, misturada com o mundo. Por exemplo, qual erro que há, qual mal que há entre um cristão, um messiânico e malhar? Nenhum erro, nenhum. Ele está cuidando do corpo dele. Ah, eu vou contratar um personal para minha casa. Não, a academia que está lá, você pode ir lá, entrar e sair sem medo. Ah, mas e o vestuário? Você não vai malhar de calça jeans, por favor, por favor. Mas existem ali, né, roupas e roupas, ponto. O que acontece é que nós queremos ser ultra-ortodoxos com algumas coisas, mas depois me chama o pastor Gerson para poder orar, que o irmão é um colchão amarrado no meio, o irmão é dessa largura aqui, ó, com problema de coração, com problema de pressão, porque não faz esporte. E nós que temos a lei de Deus no coração e na mente, nós conseguimos entrar e sair de qualquer lugar. Entrar e sair de qualquer lugar, sem imitar o lugar. Sem imitar. Eu vou lá, eu preparo o meu corpo, eu leio bons livros de literatura, sem ser nada teológico, não, filosófico, sim, é possível, claro que é possível, e é necessário, mas é entrar na filosofia, é entrar nesses tipos de literatura e sair sem ser contaminado. É entrar na filosofia, é ler um Platão e um Sócrates, sim, e ver que eles têm o mesmo grau de revelação, o mesmo grau de entendimento de Moshe Rabbeinu. Sim, eu estou colocando esses dois filósofos
na mesma envergadura de entendimento, não disse espiritual. É claro que é espiritual também, porque quem revelou para eles esse tipo de entendimento é o Deus que está acima, né, de todos nós. É por isso que nossos irmãos usam uma kippá, né? Porque há poder, porque há alguém maior acima da mente humana, da psique humana, da alma humana. O segredo está em o que eu faço com o conhecimento que eu tenho. Então, Moshe sabe que o conhecimento que o povo tem, que é ensinado de pai para filho, em um determinado tempo, o povo ficaria louco e ignorante, de tal maneira que o povo ficaria ignorante, débil, louco, virariam as costas para a Torá e para a prática dela. E quando isso acontecesse, a perseguição viria. Por isso, desse tema para nós dessa casa. Nós não podemos, de maneira nenhuma, dar as costas para o ensino que é nos dado. Nós não podemos, de maneira nenhuma, não praticar os ensinos que é nos dado. Se eu o fizer, é ignorância. E se eu o fizer, eu serei destruído. Eu serei julgado pior do que um ímpio. Ah, agora eu entendi o tema e agora eu entendi, pastor. Nós estamos entre festividades, já passamos, né, de 49 dias, 7 Shabatot, já passamos. Estamos mais um Shabat chamado Shabat Teshuvah, né, e tem um Shabat Ha-Teshuvah, a Teshuvah da Teshuvah, eu estou usando muito esse tipo de expressões ultimamente, gentios dos gentios, judeus entre judeus. Pois bem, igual a esta paraxá, é o cântico entre os cânticos, mas a diferença está relacionado com a salvação e com a ressurreição dos mortos. Então eu estudo essa porção, essas últimas porções agora, com esse entendimento. Existe um julgamento, existe um juiz que é justo, ele vai julgar a todos, e existe o espírito deste juiz, que é ele que me faz lembrar e entender deste juiz, deste julgamento, e que eu sou pecador. E o que ele me faz lembrar? Não adianta. Para comemorar Yom Kippur, tem que trazer uma oferta por causa dos pecados. Não adianta, né? É aquela música aí que foi inventada. Não precisa chorar. Não adianta chorar em Yom Kippur matando um frango, igual os judeus e muitos rabinos fazem, e jogar o sangue de galinha sobre eles. Essa macumba aí não resolve. Sim, é isso mesmo, vai ficar gravado. Essa macumba aí judaica não funciona. Jogar o pão na água, ô coitado, como diz uma senhora aí, tá? Lá de Pau Grande, ô coitado de quem faz isso. É tolo, é ignorante, é débil. Bom, não adianta jogar pão nas águas, né? Não adianta, é bonito o ritual, mas não adianta essa muamba judaica, da Cabala, do Zohar, não adianta. O que é que funciona? O sangue puro de Yeshua HaMashiach. Quer vocês creiam nele ou não, é o sangue puro de Yeshua HaMashiach sob as frontes. Sim, eu disse no plural, nós temos frontes, mas vai ficar para o pastor Gerson explicar isso aí, por que eu disse duas frontes, não hoje. Para nós hoje é concentrarmos no seguinte: Razim, ouçam essa música, em pleno Shabat, em um Shabat chuvá, ou Shabat de retorno. Pois bem, como nós falamos, nós estamos entre, né, os 10 dias temíveis, 10 dias, né, ou dias de temor, Yamim, Noraim, e o nosso pastor já postou para nós os estudos relacionados a essas festas, e eu quero crer que ele postou lá, e não foi só para ficar bonitinho lá no Instagram, no WhatsApp.
Eu tenho certeza que quem me ouve, quem está ouvindo essa paraxá, passou por ela de novo, né? Vale a pena ver de novo, como tem um programa aí. Nós passamos, né? Pelo ano novo, vamos utilizar esse termo aí. Eu tenho um probleminha com ele, mas nós acabamos de passar por Yom Teruah, né? Yom Teruah. Estamos bem diante de Yom Kippur, isso tem que ficar claro. Estamos, né, em Yamim Noraim, entre os dias, né, de temor. E, por que não dizer, Aserete e Yamai Techuvá? Nós estamos, eu quero colocar esse acréscimo nesse ano, nós estamos nos 10 dias de arrependimento para, né, Techuvá. Porque ninguém quer chegar lá em Yom Kippur de qualquer jeito e de qualquer maneira. E é interessante que esta festa, Yom Kippur, o judeu ele pode ser lésbico, não existe não, tá? Um judeu lésbico, ele pode ser homossexual, ele pode ser tudo que vocês imaginarem, rastafari, maloqueiro, mas nesse dia, ele pega uma oferta, ele faz alguma coisa nestes dias, vou mudar aqui, nesses dias. Ele não vai na sinagoga, Anitta, dia nenhum no ano, mas nesses dias ele arruma um jeito de ir, de enviar a oferta. Nesse dia ele arruma um jeito, pelo menos um, como falam nossos irmãos aqui, curto. Ele vai ao menos um dia no curto. Ao menos um dia no curto. Ele vai. Ele pode fazer o que for, mas nesse dia ele para. Opa, é Yom Kippur. Eu sou profano, eu sei o que eu estou fazendo, mas nesse dia ele dá uma pausa. Eu disse que Moshe mandou os céus calarem e mandou os céus pararem também os movimentos. E eu fui empolgado dando os exemplos com o corpo do André e não fiz o fechamento. Dei o exemplo, mas não fiz o fechamento. Pois bem, o fechamento é o nosso corpo, os nossos órgãos, eles fibrilam, eles têm movimentos, e foi Deus quem fez isso. Os céus e o céu dos céus também têm movimentos. E eles não podem parar os movimentos, porque são esses movimentos que mantêm os céus abaixo, vou colocar assim, vivos. Por que eu dei exemplo do multiverso, que não é algo da Marvel? Não, nada a ver com Thanos. Não, que Thanos? É muito antes da Marvel. A oração agora, nessa semana, nesse dia, eles oram ao Deus responsável pelo multiverso. E juntando todos esses exemplos que eu estava dando anteriormente, vou chegar ao entendimento agora. Silenciem. Parem de mexer. Um mortal mandou os céus parar. André falando, rapaz. Moshe não era normal, não. Para ele mandar os firmamentos acima dele, para agora, para tudo. É como se fosse aquela música, o pastor Gerson dando exemplo aqui daquela música. Parem! Até quando? Diz Zezé de Camargo e Luciano. Brincadeira, viu, meus irmãos? O pastor Gerson não faz isso não, tá? Ele nunca foi sertanejo, graças a Deus. Mas, tudo bem, para tudo. Parou. E o pior é que, no grau de envergadura na qual ele se encontrava, os céus pararam. Pararam. Os céus pararam para ouvir. Razino é para os homens ou não é para o firmamento? Ô, meu irmão, razino é para o multiverso. Se o multiverso parou para escutar esse cântico, imagine nós. Eles pararam e ouviram. Segundo os professores de Torá, quando Moshe mandou parar, eles começaram a estremecer, a vibrar, a tremer. Tremer como se fosse uma definição de assombro. Que voz é essa?
a voz de um mortal? Meus irmãos, é a voz de um mortal, mas revestido de eternidade. Eu vou melhorar um pouquinho. É um imortal, né? Porque nós somos imortais, como diz a Sandy, né? Porque imortal naquela música linda, morre no final, né? É o imortal com a sua alma ali, né? Que o eterno pode consumi-la, mas revestido de eternidade. É a Shekhinah dentro de Moshe de uma maneira diferente agora. Quase que o eterno fez ele evaporar. Mas isso aí vai ficar para depois. Quase que ele evaporou-se, igual o serafim. Não vai ficar para depois, não. Só vocês lembrar do ensinamento do nosso Rosh Gerson Barros, que o amor é tão grande que eles se fundem com o eterno, tornando-se um só. Eu estou falando de um mortal. Mas esse é o último dia dele, a sua última música, e ele está prestes, após essa música, a abençoar as 12 tribos. Ele tinha tudo para amaldiçoar, ele tinha tudo para ter uma rebeldia, um mimimi, olha, a rocha, eu bati na rocha por suas causas. Por suas causas, mas eu, como líder, eu tinha que ter filtrado isso. E o que eu não filtrei? É o nome do Eterno que está naquela rocha. Por isso que a água fluía de forma viva. E por que eu não estou revoltado? Olha, essa água me lembra a minha irmã, que tinha acabado de falecer, e essas águas também apontam, né, para o meu irmão, porque existe uma mistura de águas vivas, e o meu irmão é quem pegava essas águas vivas, colocava cinzas, né, e entregava para a mulher beber. Se ela tivesse traído, tivesse feito algo, desabonasse como esposa, o ventre dela era rompido, além da sua beleza que acabaria imediatamente, ela ficaria doente e morreria. Mas, se essa mulher fosse pura, geraria filhos. Pastor, por que você está chocando essa mensagem agora com a paraxá que está lá atrás? É porque essas águas aí, essa rocha, todo esse fato que Moshe está citando agora, essa águia, quem lembra aí de Avraham vindo? Quando ele colocou ali dentro do altar que ele fez, e o que é que passou, né? E as visões que ele teve. Pois bem, vai entender por que da rocha, vai entender por que da águia, vai entender por que Yohanan, em Apocalipse, no livro de Revelações, ele cita e fala como se ele estivesse vendo do alto. Sim, ele estava vendo do alto. O Eterno, além de ter elevado Yohanan, e falando de elevado, Moshe também foi elevado, arrancado da terra. Quem é arrancado da terra enxerga do alto, tem entendimento do futuro, enxerga o passado, enxerga o futuro, entende o presente. Por isso que essa música tem esse peso neste dia. Presente, passado e futuro. Tudo agora, André, perante os seus olhos. Agora e nesses dias de temor. Nesses 10 dias de arrependimento e também de techuvá. Quero colocar aqui uma parábola, o pastor Gerson já conhece, é a parábola da vaca gorda. Um fazendeiro, né, ele alimentou seu bezerro com a melhor ração, André. Deu a melhor ração para ele, amigo. Foi cuidando dele ali, dando a melhor ração, o melhor cuidado, colocou ele num lugar que não precisasse de andar muito, para ele ficar, né, mais pertinho dele ali, aquela coisa toda. E o objetivo dele dar a melhor ração para aquele bezerro, né, é que ele ficasse forte, bastante força. Que ele tinha uma ideia, não, esse aqui eu vou pôr para puxar o arado. Só que eu vou colocar ele uma força além da normal, na qual ele tem.
Seria, André falou, que seria como se fosse um boi, uma vaca, né? Um boi ali, um marombeiro. Eu vou fazer ele ter a força além da comum. A Anitta desenhou num quadro aqui um cara mostrando um muque aqui. É isso mesmo, Anitta. Além da comum, uma força extra, né? Uma força extra. E aí, um dia, né, ao entrar no estábulo, esse bezerro, né, essa vaca, na verdade, né, vamos falar assim, foi cuidar de tal maneira que ficou forte, mais vistosa do que as demais. Aí ele falou, ó, o trabalho dela agora para ela vai ser macieza, mas eu vou colocar ela em lugar bom, para trabalhar em lugares macios, para cortar terra em lugares macios. O melhor trabalho que eu tenho aqui, vou apresentar para esse aqui, mas vou cuidar dele. O pastor Gerson falou que lá na roça, de onde que a origem da família dele, fala cevar. Eu estou cevando esse boi aqui para o melhor. Estou preparando ele aqui para o melhor. Esse aqui é meu boi de estimação, o meu boi doméstico. Só que esse fazendeiro colocou o boi dele, né, num estábulo. E assim que ele colocou ele nesse estábulo, o boi deu nele um coice. A vida inteira, esse bezerrinho, essa bezerra, né, foi cuidada com carinho nele. A vida inteira. Pense um carinho de uma mãe com a filha. Vai cuidando da filhinha, filhinha entra na adolescência. Não, errei. Pré-adolescente. Não. Filhinha bebezinha, depois filhinha pré-adolescente, depois adolescente, filhinha jovem, filhinha adulta, né? Bet mitzvah, agora já é adulta. Bar mitzvah, agora já é adulto. Teve todos os cuidados iniciais, todos eles. E o primeiro dia que ele coloca ele no estábulo, num lugar, né, reservado, toma um coice. Tomou um coice. E esse coice foi um coice forte. E dentro dessa história, né, dentro dessa parábola, há um entendimento. Cuidou desde nova, deu a melhor ração, o melhor alimento, a melhor água, carinho, zelo, e de repente levou um coice. Aí vem a pergunta: o que levou, né, aquele homem, aquele fazendeiro, a tomar esse coice? E esse coice, André, os rabinos fazem questão de falar que esse coice, essa bezerra usou força total. Força total. É o que ele queria? Era força? Era. Ela foi criada para força, mas ela foi criada com amor, com ração, com carinho, mas ela desferiu o seu melhor golpe, o seu melhor coice. Aí foi feito, olha, a pergunta: eu te dei uma boa comida, por que eu estou ganhando esse coice? Aí tem uma explicação. Quando as pessoas são tratadas no deserto, e quando fala deserto, tem duas visões. Primeiro, o deserto que tem uma cobertura que o sol não te molesta. Um deserto que tem água para você. Um deserto que a água amarga torna-se água potável. Um deserto que você quer comer carne. O camarada chegou até morrer com carne entre os dentes, saía até carne pelo nariz, segundo alguns rabinos. Um deserto onde seus inimigos já corriam de medo de você. Um deserto que, à noite, o clima era totalmente tranquilo ali para você dormir. Você era aquecido sem ter que usar pele de carneiro. Um deserto onde o seu sapato, a sua sandália nunca se desfaz. Um deserto onde a sua roupa nunca se desfaz. Agora, um outro tipo de deserto. Um sol que torra a sua muleira. E quem tem cabelo, André, é pior ainda, né? Quem é calvo é pior ainda. Torra a careca. Um deserto onde te falta água. Um deserto onde te falta comida. Um deserto onde você fica tendo alucinações, vendo as coisas, desejando, e de repente você vai pegar a água, você põe a areia na boca.
Ah, eu estou enxergando tal comida, é a areia que está comendo, na verdade. Um deserto de suplício, de mazelas, de doença, de animais querendo te comer durante o dia, e de bestas selvagens, de dragões que andam no deserto durante a noite, dragões e serpentes. Dragões durante a noite e serpentes durante o dia. A antiga serpente, o dragão e serpente aí, vou ver se você consegue entender o que eu quero dizer. Tudo isso está lá. A hiena, o coiote, as bestas feras que vivem no deserto. E a outra coisa, a perseguição que é no deserto. Você vê um oásis e não pode entrar, senão você é morto, é eliminado. Aquela água, se é que você chegou a alcançar, tem um dono. Dois tipos de deserto. O primeiro deserto de milagres é essa vaca gorda aí. Milagre, todo dia. Amor de mãe com o filho, amor de pai com o filho, carinho de pai para com o filho, cuida dele. O pai vai lá e sofre, e luta e guerreia, e luta e chora, e perde noite de sono, e a pressão altera, trabalhando com contabilidade, e por aí vai, e cuida de filho, e cuida de filha, para o filho e filha não passar nada daquilo. Essa é a função de pai de verdade, de mãe de verdade. Ele vai lá e rala o peito para gerar uma condição melhor para os filhos. Pois bem, imaginemos agora a alusão que eu farei. Uma mãe tendo que cuidar de uma filha sozinha, porque o pai abandonou a filha. Pai não, né? Tem um outro nome que eles dão aí agora. Imaginem um pai cuidar de uma filha, de um filho sozinho, porque a mãe, né, abandonou. E agora esse pai cuida sozinho. Como que é essa criação? Diferente de uma criação com uma família. Diferente. Mas o pai ou essa mãe que cuida sozinho vai tentar suprir algo que falta, para que o filho e a filha não sintam. Mas, quando você é cuidado com uma família de verdade, vou falar de família que segue os princípios da Torá. A condução daquele filho e daquela filha é diferente. Eu quero falar que, dentro dessas duas histórias, do deserto, uma onde o Eterno te supre de tudo e o outro que o Eterno faz você ralar o peito. Essa historinha ela é contada por seguinte: olha, quando o povo sofre e rala, a devoção é de um jeito e o povo é mais grato. Quando o povo tem tudo do bom e do melhor, essa vaca gorda aí vem e dá coice no Eterno. E aí eu fui pego fazendo esse estudo. Eu ouvi várias pessoas falando, mas a semana eu ouvi de novo. O melhor estudo que eu já escutei na minha vida foi lá na comunidade messiânica da reconciliação. Pastor Gerson Barros, e eu gosto de falar o nome dele várias vezes, o nosso Roche. A pessoa me falou, o pastor Gerson Barros. E eu falei, é forte. E o camarada não sabia que, é porque veio aqui, né? Não sabia da nossa, não sabia. E é forte isso aí. E está falando, se ele falasse mal, hoje ia falar que é pastor Gerson. Se eu tá, você não está com a nota 100% não, tá? Mas graças a Deus essa pessoa, né? Encontrei com ela para o mundo afora aí essa semana e ela fez esse elogio. O melhor estudo, e ele é crente de igreja grande. E eu pensei, alguém de fora elogiou o estudo? Aí falou, e eu sigo. Falei, uai, é porque eu não sou responsável pelo YouTube, né? Nós temos um irmão que é responsável, mas ele está lá. E foi um dos primeiros, porque já conheceu o pastor Gerson pregando em outros lugares, então já seguia-o. E eu fiquei alegre com esse tipo de elogio. Aí eu lembrei dessa vaca gorda. Nós temos o melhor estudo. Sim, com certeza. Eu vou gavar o próprio topo. Em contrapartida, não todos, mas é o lugar que eu vejo mais o pastor Gerson tomando coice de suas próprias ovelhas, seu próprio rebanho. É claro que não todos, né? E aí eu fico alegre quando eu vejo as pessoas de fora e também o remanescente que nós temos de dentro
valorizando o nosso líder. Aí me traz e gera muita alegria. Por quê? Porque realmente é algo de cima, revelado. Mas nessa paraxá, e também a Haftará, é feita uma menção que, com o tempo, Israel foi comparado a essa vaca gorda. E Moshe faz questão de falar, olha, eu estou olhando para vocês, né, ovelhas ou vaca gorda. Moshe, eu estou olhando para vocês e estou vendo o futuro seus. Protegidos, caminha quentinha, comidinha toda hora, proteção em volta da sua casa. Olha, vocês vão ficar tão obstinados, tão prepotentes. O intelecto que vocês têm, militar, foi Deus que deu. Mas vão ficar tão prepotentes. E nesses 3 exemplos de gordura, a gordura da ovelha. Ah, você me lembra uma ovelha gorda. E ele vai repetindo, ele faz questão de frisar 3 maneiras diferentes. Moshe faz questão de falar, olha, eu estou vendo vocês assim, assim, assim. Gordo, gordo e gordão. Se é que eu posso falar assim. E aí são 3 fases antes da vinda do Mashiach. Israel está de nariz em pé hoje. E hoje é a pior geração de israelitas do mundo. Hoje, essa é a pior. O pior tipo e nível intelectual e tudo, de judaísmo e de tudo. É essa geração que antecede e vai piorar. São os 3 níveis de gordura. E aí entra as igrejas messiânicas, os nazarenos. Aí nós entramos na restauração. Temos o melhor estudo, mas agimos pior do que as igrejas mais simplórias, com as nossas ações, com as nossas atitudes. Temos conhecimento, temos uma didática, temos a Torá escrita no coração e também na mente, feita através de Yeshua HaMashiach. Temos a revelação de quem é Yeshua e o que é que ele faz. Temos a revelação de que é Israel. Por que fomos aproximados? Por que fomos enxertados? Mas nós estamos nesse 3º nível aí de gordura também. Quietinho, deitado eternamente em berço esplêndido. E nessa música, e também na Haftará, e entre esses 10 dias, Moshe Rabbeinu e os profetas fazem questão de mencionar 3 níveis, 3 condições, e nós não podemos ser ingratos com o Eterno. É como se esse filho e essa filha que eu dei o exemplo, cuspisse no rosto da mãe e desse um coice na mãe ou no pai. É como se esse filho, né, que nós cuidássemos com muito amor, nos desse o coice mais forte. Isto é, e cheira a ingratidão em um nível máximo. E por que de techuvá? E por que de restauração já? Porque nós somos esse tipo de ovelha. Porque nós somos essa geração. Em contrapartida, se nós entendermos hoje que não podemos dar a nuca para o Eterno e nem coice nele, nós seremos representantes legais de Yeshua, o nosso Mashiach nessa terra, e Mariana será abalada de tal maneira que André, ao orar, todo Shedim, principado, potestade, qualquer coisa que tenha nos céus de Mariana, quando ele fala assim, para, tudo vai parar. Quando André fala assim, para, constelação, as constelações irão parar. Quando a Santa Cocozinha ir para o monte e falar, ô estrela d'alva, fica quietinha aí. Órion, fica quietinho aí, porque eu vou ousar a falar com um Isof. Para tudo, porque agora eu vou falar com o Eterno e com as criaturas. E bendito seja para todo sempre o Eterno nosso Deus, Kadosh Baruch Hu, que vive e reina para todo o sempre.
Meus irmãos da live, Shabbat Shalom, que o Eterno abençoe e guarde vocês. Até uma próxima, que o Eterno nos permita um próximo encontro. Boa festa e lembre-se desse estudo. Nós somos essa vaquinha gorda e estamos dando coice em nosso pastor, porque o Yom Kippur está vindo. Shabbat Shalom.